Oi pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês como nós podemos fazer para calcular os recipientes quando usamos a encapsuladora de sachês da Ideal Equipamentos. Só que antes eu queria mostrar para vocês a encapsuladeira, para que vocês possam conhecer. Então, como vocês podem ver aqui, ela é um equipamento bastante simples que você está acostumado a usar. Ela é confeccionada com um material atóxico, o mesmo material usado nas encapsuladeiras de cápsulas, apresenta a mesma facilidade de uso e limpeza, ou seja, você não vai precisar ter um grande investimento em limpeza. O que você já faz com as suas encapsuladeiras, você pode fazer com a nova encapsuladeira de sachês. Ela contém dispositivos, recipientes que nós chamamos de flaconetes. Cada flaconete tem capacidades diferentes. Nós temos flaconetes de 2,5 ml, de 5 ml, de 7,5 ml e de 10 ml. Esses flaconetes eles têm tampas coloridas. Essas tampas coloridas evitam que os flaconetes de formulações diferentes, de pacientes diferentes, se misturem. Ou então que formulações diferentes do mesmo paciente se misturem, de modo que você garante que não haja erros na dispensação dessas formulações. Né? Ela pode ser usada para você preparar o sachê e mandar a formulação no próprio flaconete, ou então ela pode ser usada para alimentar os sachês que você vai colocar no sachê de alumínio. Então o pó que está aqui dentro, você vai colocar diretamente no sachê de alumínio. Isso é uma vantagem muito, mas muito grande mesmo. Por quê? Porque você não vai precisar mais pesar um por um. Então você prepara os pós aqui e você coloca esses pós dentro de um sachê de alumínio caso queira. Caso não queira, você pode mandar as formulações diretamente no flaconete, economizando um sachê. Além disso, como ela é uma máquina bastante simples, um equipamento simples e inovador por isso mesmo, você não precisa investir altas quantias na compra de uma máquina automática, que é difícil de limpar. Tudo é muito simples aqui. E o preparo dos sachês também é uma coisa muito simples. Olha só, essa aqui seria uma prescrição que você normalmente faria na farmácia. Né? Sulfato de glucosamina 1.500 mg, sulfato de condroitina 1.200 mg e base efervescente QSP para um sachê, mandando 30 sachês, tomando um sachê ao dia. Muito bem, essa formulação é uma formulação simples, né, que você faria na farmácia como? Pesando os componentes, eventualmente pesando também uma quantidade de sachê, de adoçante, desculpe, para cada sachê, pesando uma quantidade de aromatizante para cada sachê, e a partir dessas quantidades, o que é que você faria? Misturaria tudo, depois você somaria as quantidades que você colocou em cada sachê, faria um cálculo simples de soma, e a partir daí você teria que pesar cada sachê um por um, né? O que te tomaria um tempo grande. Então, nosso objetivo aqui é fazer com que você aprenda a como preparar essas cápsulas pela técnica de nivelamento de superfície, que é a mesma técnica usada nas cápsulas, fazendo o preenchimento dos nossos flaconetes por volume, como exatamente igual você faz com as cápsulas, ok? A vantagem é que você não vai precisar depois pesar sachê por sachê. O desafio, você tem que padronizar algumas coisas. Por exemplo, métodos que você vai usar para preparar sua formulação antes de executar efetivamente a pesagem, a mistura dos pós. Então, antes disso, nós vamos fazer algumas coisinhas. Mas é bem tranquilo, bem fácil. São 5 vídeos explicativos para diferentes situações. Esse aqui é só o primeiro. A gente vai ter, além desse, mais 4. E então eu vou passar a explicar para você agora como funciona esse processo. Então, pessoal, como eu expliquei antes, a encapsuladeira da Ideal ela é preenchida utilizando-se a técnica de nivelamento da superfície. Para que a gente possa entender melhor, eu fiz aqui um esqueminha
que vai ajudar a gente a compreender como é que funciona esse processo. No processo de preenchimento usando a técnica de nivelamento de superfície, o pó é colocado num recipiente, nesse caso aqui o flaconete, e esse flaconete comporta um volume de pó. O fármaco ocupa um volume desse flaconete. Aquilo que não é fármaco vai ser ocupado pelos adjuvantes, pelos recipientes ou então pela base que nós vamos utilizar para fazer o preenchimento desses flaconetes. Então, se a gente sabe a massa do fármaco, a gente sabe o volume que ele ocupa. E a partir do volume ocupado pelo fármaco e conhecendo-se o volume do flaconete, a gente consegue conhecer o volume ocupado pela base. E aí nós conseguimos calcular a massa de base a ser utilizada para preencher esse flaconete. É óbvio, né, que o fármaco não fica como nesse esquema, né, o fármaco fica embaixo e o recipiente fica em cima, não é assim. Mas a gente calcula esse volume, com base nesse volume aqui que foi calculado, a gente determina o volume da base e aí calcula a massa da base e faz as misturas do pó e vai dar certinho, vai caber direitinho no flaconete. Agora você deve estar se perguntando, como é que eu relaciono o volume com a massa, né? Então vamos recordar aqui um conceito que é o conceito de densidade aparente. Olha só, se um pó fosse todo quadradinho, certinho, como se fosse tijolinhos, né? Eles se encaixariam, as partículas se encaixariam umas sobre as outras exatamente, deixando muito pouco espaço entre elas. Então o volume ocupado seria praticamente o volume real. Mas acontece que as partículas de um pó, elas não são quadradinhas, né? E entre as partículas do pó existem pequenos espaços, e esses espaços são ocupados pelo ar. Por isso, o volume real que estamos vendo quando colocamos esse pó em um recipiente não é o volume real, é um volume aparente, porque não é tudo aquilo que é pó, parte daquele volume ocupado é ar. Então nós definimos a densidade aparente como sendo a massa do pó pelo volume aparente. A densidade aparente pode ser calculada por vários métodos. Não é aqui neste vídeo o objetivo ensinar vocês a calcular a densidade aparente. Mas basta dizer que se você colocar uma determinada massa em um recipiente calibrado, pode ser uma proveta ou um densímetro, e souber o volume ocupado por este pó, você determina a densidade aparente desse pó. Tá certo? Então, olha só, se a gente sabe o volume do fármaco, se a gente sabe a massa do fármaco e se a gente sabe a densidade aparente da base, nós podemos fazer o preenchimento dos flaconetes. Olha só, é muito simples, né? Parecido com o que a gente já faz com as cápsulas. Olha só, primeiro a gente determina o volume ocupado pelo fármaco. Então, sabendo a densidade aparente do fármaco, conseguimos calcular o volume que o fármaco ocupa. Subtraindo o volume do fármaco do volume do flaconete, a gente é capaz de determinar o volume da base e, conhecendo então o volume da base e a sua densidade aparente, conseguimos calcular a massa, QSP, da base, que vai ser misturada com os fármacos para completar o volume do flaconete. Tá certo? Uma vez feitos esses cálculos, né, a gente avalia a quantidade de base calculada e escolhe o flaconete mais adequado. Mas esse processo eu vou fazer um exemplo prático, que aí vai deixar tudo muito mais claro para você. Tá legal? Então, vamos comigo que agora a gente vai ver como é que é isso na prática. Muito bem, pessoal. Então, agora que a gente já fez a revisão dos conceitos, vamos retomar aqui então a prescrição médica que a gente fez lá no comecinho. Então, retomando, 1.500 mg de sulfato de glucosamina, 1.200 mg de sulfato de condroitina
e base efervescente QSP 1.500 mg. Mande 30 sachês. Bom, primeira coisa, de onde eu tirei esses 1.500 mg de base efervescente? A gente sabe por experiência prática que este valor, né, é um valor ideal para uma efervescência ótima. O que é uma efervescência ótima? Diferentemente do que se acredita, produtos efervescentes manipulados não precisam ser como antiácidos. Não há necessidade de você ter aquela efervescência vulcânica, né, explosiva, que transborda do copo. Não é necessário isso. Basta que você tenha efervescência suficiente para ajudar a misturar o pó e também conferir um sabor agradável à preparação. Por experiência prática, a gente sabe que entre 1 e 2 gramas de base efervescente, podendo chegar até uns 2,5 gramas no máximo, né, mas o ideal é 1,5 gramas, né, dá uma efervescência super legal. Utilizar quantidades pequenas de base, por exemplo 1.000 miligramas, é até possível, mas na maioria dos casos dá uma efervescência aquém daquilo que nós desejamos. E usar uma quantidade muito grande de base, além de encarecer o produto, eleva muito o teor de sódio ou de potássio da sua formulação. Ok? Outro ponto importante da gente lembrar é que algumas bases efervescentes vêm já com sabor e com adoçante, enquanto que outras bases não vêm. No nosso caso aqui, no nosso exemplo prático, até para ficar uma coisa mais completa, eu vou assumir que a nossa base efervescente ela não tem nem sabor, nem aromatizante, ok? Então nós vamos ter que adicionar estas substâncias à formulação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer nós vamos ampliar essa receita de modo que ela mostre para a gente todos os componentes que serão usados no preparo de uma formulação palatável desses medicamentos que o médico prescreveu. Olha só. Então, tendo em mãos a receita, nós vamos fazer uma adaptação dela. O que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar isto aqui, ó. Substâncias que vão ajudar a melhorar a palatabilidade. Isso aqui a gente já tinha, né? Muitas farmácias, de um modo errado, calculam a quantidade de base efervescente com fundamento na quantidade de ativo. Geralmente o pessoal, é um conceito que está difundido aí entre as farmácias, eles dizem que 20% da quantidade de ativos seria o ideal para produzir uma boa efervescência. Então olha só, vamos somar aqui, ó, 1,5 com 1,2 daria 2,7. 20% seria igual a 540 miligramas. Poxa, 540 miligramas está muito abaixo daquilo que eu falei para vocês, que o ideal é que fique entre 1 e 2,5, no máximo 2,5. O ideal é que fique entre 1 e 2 gramas, né, de base efervescente. Ou seja, se você fizer essa técnica que o pessoal fala aí em vários lugares, em grupos de WhatsApp, de cursos que eu já vi, sua efervescência não vai ficar boa e o paciente vai reclamar. Então, nós precisamos ter pelo menos 1,5 gramas de base efervescente para cada 100 ml. Ou seja, 1,5% do volume de reconstituição para ter uma boa efervescência. Da mesma forma, os adjuvantes que são usados também são calculados em relação ao volume de reconstituição. Nesta formulação aqui, esses medicamentos são normalmente reconstituídos para 100 ml. Então eu coloquei aqui um valor de aromatizante de 0,3 gramas, um valor que você pode às vezes usar um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, dependendo da potência do seu aromatizante aí, 0,3% peso, volume de reconstituição, que no nosso caso nós vamos reconstituir para 100 ml, então a nossa massa de aromatizante será 0,3 gramas. O adoçante, eu estou pensando aqui em sucralose, tá certo? Mas você poderia usar aspartame também, sem problema, até sacarina, né? Ou uma mistura
de 2 edulcorantes, de modo que desse 0,08. Por que eu estou colocando 0,08? Porque quando o produto é efervescente, se ele ficar muito doce, ele fica enjoativo. Tá? E nós vamos colocar aqui um acidificante, que pode ser ácido cítrico ou ácido tartárico. Mas por que nós estamos colocando esse acidificante? A base efervescente já não é completa? Sim, ela é completa. Esse acidificante extra, ele é usado para deixar o produto um pouquinho mais ácido e, consequentemente, um pouquinho mais palatável. Isso é uma técnica que a gente utiliza para ajudar a corrigir o sabor. Eu coloquei aqui um valor de 0,25 gramas, 250 miligramas de acidificante, que pela minha experiência com ácido cítrico ou com ácido tartárico, esta quantidade vai deixar o produto com um sabor bem agradável. Como o produto vai ficar com um sabor levemente ácido, nesse caso aromatizantes cítricos, de frutas vermelhas, de uva, de tangerina, ficam bastante interessantes. Eu não recomendo muito o sabor abacaxi, neste caso em particular, porque pode ficar com um pouco com gosto de antiácido, desses antiácidos comprados em drogaria. Então o pessoal às vezes acha o gosto meio repugnante. Mas sabores variados podem ser muito interessantes nesse caso. Lembre-se que o paciente vai tomar isso aqui por muito tempo. E imagina que ele tenha que tomar isso por 2, 3 anos. Pode acontecer de ele enjoar do sabor. Então, ter vários sabores é uma boa ideia. Ok? Então, a nossa receita era sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina e a base efervescente. Então, nós ampliamos isso, porque, como eu disse, a nossa base não tem aromatizante nem adoçante, então nós adicionamos aromatizante, edulcorante e acidificante. E nós vamos ver se nós vamos precisar de mais alguma coisa para completar o volume. Então vamos aos cálculos. Muito bem. Nós sabemos pela prescrição que a massa de glucosamina é 1,5 gramas. Sabemos que a densidade aparente da glucosamina é 0,64. Então, aplicando esta massa e essa densidade naquela fórmula, densidade igual a massa sobre volume aparente, nós descobrimos que a glucosamina ocupa 2,34 ml do flaconete. O mesmo cálculo é feito para o condroitina. 1,20 gramas de condroitina, que foi o prescrito, nós sabemos que a massa dele é 0,50, a densidade dele é 0,52, aplicando a fórmula densidade igual a massa sobre volume aparente, nós descobrimos que o volume aparente é 2,29 ml. A mesma coisa nós sabemos para o aromatizante, a densidade dele é 0,55, a massa 0,30, o volume ocupado é 0,54. Então, de novo aqui, para o edulcorante, nós sabemos que a massa de edulcorante é 0,08, sabemos que a densidade dele é 0,39, o volume ocupado dele é 0,19. Ácido cítrico, 0,25, a massa, densidade aparente dele 0,62, o volume ocupado 0,40, e a base efervescente 1,5 gramas, 0,87 é a densidade. De novo, densidade é massa sobre volume aparente. Aplicando esses dados na fórmula, nós chegamos ao volume ocupado de 1,73 ml. Se nós somarmos tudo isso, todos esses volumes, nós vamos perceber que o volume total ocupado por estes pós após a mistura será de 7,5 ml. Ok? Então agora vamos ver em qual flaconete cabe isso aí. Nós sabemos que a Ideal fornece para nós flaconetes de 2,5 ml, de 5 ml e de 7,5 ml ou de 10 ml, que é o maior deles. Como nós obtivemos no nosso cálculo um valor de 7,5 ml, nós percebemos que esse pó caberá perfeitamente no flaconete de 7,5 ml sem nenhum problema. Ok? Muito bem.
Agora que a gente já sabe qual é o flaconete, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar os flaconetes na base do suporte, como se fossem cápsulas. Nós vamos preparar o pó, pesar tudo bonitinho, fazer a mistura adequada, né? Lembrando que neste caso, quando se usam bases efervescentes, a mistura tem que ser uma mistura suave, sem trituração. Principalmente se for utilizada a base Efer e qualquer base que utilize revestimento, porque a trituração rompe o revestimento, o que pode acontecer de causar estufamento dos sachês, né? Então vamos misturar cuidadosamente, né, num misturador ou num grau, sem trituração, né? E uma vez os pós homogeneamente misturados, nós vamos espalhar este pó cuidadosamente sobre a superfície da encapsuladeira, utilizando a técnica de nivelamento de superfície, ou seja, nós vamos colocando os pós devagarzinho em cada flaconete, até que todos estejam preenchidos por igual. Caso ainda reste alguma quantidade pequena de pó e os flaconetes estejam cheios, você pode apertar o pó um pouco para acomodar a pequena quantidade restante, sempre por igual. Como que você faz para apertar o pó, para compactar o pó? Batendo, igual você bateria uma encapsuladeira? Não. Se você bater, os flaconetes eles são levinhos, então eles podem pular da placa, né, perfurada. Eles podem saltar fora e você vai perder o pó. Então você vai fazer você vai socar o pó usando um flaconete vazio. Você pega o flaconete no dedo e vai apertando devagarzinho cada um dos pós, né, dos outros flaconetes, compactando esse pó, e aí você pode acomodar o restante do pó que sobra, tá? Uma vez feito isso, você pode fechar o flaconete com a tampa fornecida e dispensar para o paciente, ou então encher os sachês aluminizados usando os flaconetes como um alimentador do sachê e selando, do jeito que você preferir. Então, com a encapsuladeira da Ideal, você tem a possibilidade de fazer a dispensação no próprio flaconete, ou então de você usar cada flaconete para despejar o pó dentro de um sachê e selar e dispensar no sachê como você já faz, economizando aí o tempo da pesagem, ok? Bom, você deve estar se perguntando assim: poxa, professor, quer dizer que eu vou ter que fazer todos esses cálculos na mão todas as vezes que eu for fazer um sachê usando a encapsuladeira da Ideal? Na verdade, não, né? Você vai fazer esses cálculos usando o seu sistema de informática, tá certo? É possível automatizar esses cálculos no seu sistema exatamente como você faz com as cápsulas. Cada sistema é de um jeito diferente, então eu não posso, nesse vídeo, descobrir qual é o sistema que você está usando, né? E você, caso tenha alguma dúvida quanto a fazer isso no seu sistema em particular, você deve perguntar para o suporte técnico do seu sistema como você faria isso. Mas em linhas gerais, você pode fazer as seguintes providências, né? Você vai criar no seu sistema de informática cápsulas fictícias, cápsulas que não são cápsulas, mas que correspondam aos flaconetes e seus volumes. Por exemplo, desse jeito, ó, você vai no flaconete de 2,5 ml, você vai criar uma cápsula A com o volume interno de 2,5 ml. No flaconete de 5 ml, você vai chamar de cápsula B, com volume interno de 5 ml. Você podia chamar de cápsula 25, de cápsula 50, como você preferir, dá um nome aí, só não vai confundir com a cápsula 0, 1, 2, 3, 4, né? Dá um nome diferente, sabendo que cada cápsula que você atribuiu, que é um flaconete, ele tem um volume equivalente, né, aos flaconetes que a gente mostrou lá no comecinho da aula. Tá? E assim por diante você vai fazendo para todos os flaconetes até chegar no de 10 ml. Todos os componentes têm que ter densidade aparente sem compactação, tá certo? Conforme nós fizemos na etapa 1 lá do nosso exemplo, tá certo? Então, você vai lembrar que
o aromatizante, o adoçante, o acidificante e a própria base efervescente, eles não entram como recipiente, eles entram na conta, né, na computação do sistema. Ele vai calcular como se fosse um fármaco. Né? Então ele vai somar as densidades, vai somar os volumes, desculpa, de todos os pós para chegar no volume total ocupado por esses pós, e a partir daí, então ele vai calcular o recipiente extra e o flaconete a ser usado. Na maioria das vezes, o que vai acontecer é que vai faltar pó, né, para um determinado flaconete. Então, se, por exemplo, o volume deu 2,8 ml, ele não cabe no flaconete de 2,5. Você vai ter que colocar um recipiente para o flaconete de 5, e assim por diante. Né? E esses cálculos nós vamos aprender a fazer em outros exemplos aqui ao longo das nossas aulas. Né? No caso que eu dei o exemplo, né, você pode estar se perguntando assim, poxa, a quantidade deu certinho, né? Você calculou tudo para dar certo, você fez tudo certinho para não faltar nem sobrar pó. De fato, né, nesse primeiro exemplo eu procurei ser muito didático e mostrar para vocês uma situação ideal, onde nem sobre nem falte pó, para vocês entenderem o processo de cálculo, o processo de montagem da formulação. Então eu não quis, nesse primeiro momento, introduzir um problema a mais. Então o primeiro objetivo nessa nossa aula é mostrar para vocês que é possível sim fazer utilizando as ferramentas que você já tem na farmácia sem nenhuma modificação. Tá? Mas então, o que acontece se faltar ou sobrar pó? Então, eu convido você a assistir o nosso próximo vídeo, onde eu vou mostrar um exemplo em que vai acontecer esse caso de faltar pó, né? Faltar pó para completar o flaconete. E aí vocês vão entender melhor como é que a gente faz, tá bom? Então eu vejo você no próximo vídeo.